Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Galvão, sou professor de Direito Penal. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é muita satisfação estar aqui vestindo a camisa do Eu Vou Passar na OAB, junto com essa equipe integrada, uma equipe responsável que veste de fato a camisa em prol da sua aprovação no exame de OAB. Tanto que esse curso está sendo oferecido para você de forma gratuita pelo Eu Vou Passar, justamente para mostrar a você como Eu Vou Passar se preocupa de fato, né, com você e com sua aprovação, com o seu sucesso no ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos aqui discutir muito direito penal, são 5 horas de resolução de questões da FGV, para que você tenha a oportunidade, então assim, de conhecer efetivamente o perfil da FGV no que diz respeito à matéria de direito penal. São 6 questões e eu tenho certeza que você, identificando de fato o que a FGV cobra em relação à matéria penal, você vai fechar essas questões. Junto com essa equipe maravilhosa do EVP, você vai detonar realmente nessa OAB. Tenho certeza que sua aprovação é certa, basta que você se dedique, assista todos os vídeos nossos, tá certo? E claro, nos ajudem também na divulgação desse maravilhoso curso, tá certo? É muita honra realmente estar aqui fazendo parte desse projeto, estou muito satisfeito, né, vestindo essa camisa e vamos agora ao que interessa, vamos à melhor disciplina de todo o sistema jurídico, vamos à disciplina de direito penal material. Você já deve ter inclusive acompanhado, se não acompanhou, vai acompanhar a disciplina correlata minha, uma disciplina que está muito interligada, a disciplina de Direito Processual Penal, ministrada aqui pelo professor Bruno Trigueiro, né? Não digam a ele não, por favor, não mostrem essa parte do vídeo, mas dizem por aí que Bruno Trigueiro é a cópia fiel de Cid, aquele personagem da Era do Gelo. Você sabe qual é o personagem? Então, enfim, aquela preguiça idêntica ao meu amigo Bruno Trigueiro, e ele vai estar aqui com vocês, né, na disciplina de processo penal, explanando os pontos principais da disciplina de processo e mostrando para vocês realmente o que a FGV cobra de mais importante, de mais interessante em processo penal. Então você, estudando direito penal comigo, estudando processo penal com o professor Bruno Trigueiro, vulgo Cid da Era do Gelo, eu tenho certeza que você vai detonar na área criminal e quem sabe até, né, fazer uma segunda fase também na área criminal. E se você não optar pela segunda fase na área criminal, eu tenho certeza que a equipe do EVP estará também, né, toda integrada para oferecer a você outras oportunidades, outras matérias de segunda fase, a exemplo de direito do trabalho, processo do trabalho, a exemplo de direito tributário, civil e processo civil, né? Fiquem realmente à vontade, mas claro, se você quiser optar pela mais bonita, a disciplina mais gostosa de se estudar, direito criminal, realmente a gente está aqui integrado, nós estamos realmente vestindo a camisa para poder assim garantir a sua aprovação, tá certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos à nossa disciplina, vamos estudar a primeira questão, não é, de direito penal que nós colocamos aqui, nós dividimos o nosso material, inclusive, né, em vários tópicos específicos, desde as noções gerais até os crimes em espécie. Direito penal é um mundo, né? Realmente, direito penal é um campo muito vasto do direito, então seria interessante que a gente dividisse as nossas questões a partir de tópicos desde o momento inicial do estudo da principiologia do direito penal, o estudo das regras básicas de direito penal, a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço em relação às pessoas que formam o que a gente chama de teoria da lei penal, até o instante em que a gente vai estudar também a teoria do crime, a teoria da pena, concurso de pessoas, concurso de crimes, e aí, por fim, os crimes em espécie. Então, nós dividimos em tópicos para que você tenha, né, uma sequência lógica, uma sequência didática dos assuntos que são explorados pela FGV nas suas provas de OAB. Tranquilo? Fizemos assim, você vai ver que foi bem feito e espero que você aproveite, espero que você goste e claro que você
realmente assimile melhor a matéria de direito penal. O primeiro slide vai aparecer agora na sua tela e vejam aí na sua tela que nós temos não apenas o meu Facebook, você pode me encontrar no Facebook em galvão.ricardo, esse é o nosso link, me adicione lá, tire suas dúvidas, façam as suas sugestões, estamos sempre interligados com vocês, tá certo? Outro link que você tem aí é justamente o meu e-mail, ricardojbgm@hotmail.com, fique à vontade, ou você tira as suas dúvidas pelo meu e-mail pessoal, ou você tira as dúvidas pela mensagem box, né, aí no Facebook. Estaremos sempre honrados em podermos ajudá-los, né, nessa caminhada que vocês têm até a sua aprovação, né, no seu exame de OAB. Vamos à primeira questão? Vamos lá então. Primeira questão na sua tela. Olha aí, uma questão recente, uma questão do 14º Exame de Ordem de Primeira Fase, 2014, dizia o seguinte: o presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei sem impugnações. Com base nos dados fornecidos, assinale a opção correta. Aqui comigo, vejam só, minha gente. Trata-se, na verdade, de uma questão que exigia um conhecimento a respeito do princípio mais importante do nosso sistema penal, o princípio da legalidade. Ele é tão importante que todos os nossos códigos penais, desde o Código Penal do Império de 1830 até o atual, que foi construído em 40 e modificado, pelo menos na sua parte geral, em 84, todos eles fizeram previsão do princípio da legalidade dos crimes e das penas. Hoje, esse princípio da legalidade vem esculpido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. A mesma coisa é repetida lá no artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Princípio da legalidade muito importante, você conhece, você já estudou, mas você tem que aprofundar. E qual aprofundamento que eu tenho que dar a esse princípio da legalidade? Eu tenho que dizer a vocês que estudar o princípio da legalidade é muito mais do que decorar essa regrinha que está na Constituição, essa regrinha que está também no Código Penal. Eu tenho que entender as suas consequências, eu tenho que entender os seus corolários, como a gente costuma dizer. E são 4 consequências básicas do princípio da legalidade, gente. Vocês têm que conhecer as 4 consequências, os 4 corolários básicos do princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que é nulo o crime, é nula a pena sem lei, primeira consequência prévia. A lei que define o que é crime, a lei que estabelece qual a pena necessária à reprovação desse crime, tem que ser uma lei anterior ao fato. Tem que ser uma lei prévia. Isso é muito óbvio, até porque essa exigência da anterioridade já foi exigida pela Constituição Federal e também pelo próprio Código Penal brasileiro, não é? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. A anterioridade faz parte da essência do princípio da legalidade, mas é uma consequência natural, mesmo que a Constituição não tivesse estabelecido. É uma consequência natural, mesmo que o Código Penal não a tivesse estabelecido. Porque você só tem segurança enquanto cidadão do que você pode fazer ou do que você não pode fazer. Você só vai ter segurança de agir, né, se você sabe previamente quais são as condutas que são taxadas de delituosas ou não. Isso faz parte até da ideia de culpabilidade. Eu só posso censurar um indivíduo se esse indivíduo, sabendo que aquela conduta praticada era criminosa, optou por cometê-la. Então, se eu não sei se a conduta é criminosa porque ainda não há lei, como é que eu posso falar em censura? Como é que eu posso falar em culpabilidade? Não existe essa possibilidade, não é mesmo? Então, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, e nulo crime, nula pena sem lei prévia. Primeira consequência da legalidade, tá certo? Outra consequência da legalidade é nulo crime, é nula pena sem uma lei escrita. Sim, escrita. A lei tem que ser lei escrita. Não há possibilidade de você criar crimes, nem muito menos de você estabelecer penas
através do direito costumeiro. As normas orais, as normas costumeiras, elas não têm a possibilidade, elas não têm a legitimidade para, então, tratar de matéria criminal. Você não pode ter uma definição de um crime, estabelecimento de uma pena, através de uma mera norma de natureza costumeira. Tranquilo? Então vamos imaginar que um delegado de polícia no interior de um determinado estado tenha feito a prisão de José e Maria. Por que ele efetuou a prisão de José e Maria? Efetuou a prisão de José e Maria porque José e Maria eram irmãos, maiores, capazes e mantiveram a relação sexual. Questionado a respeito do fato, o delegado de polícia disse assim: para essa sociedade extremamente tradicional, essa conduta ela não é só imoral, abjeta, repugnante, vil, desprezível, como de fato é, mas também é criminosa. Essa sociedade não aceita, por isso que eu efetuei a prisão. Então você vai perguntar ao delegado de polícia: onde é que está escrito isso, doutor delegado? Me diga qual a lei que define, através de norma jurídica escrita, define essa conduta como delituosa. Ele não vai achar, ele não pode se embasar, portanto, não pode embasar, fundamentar a sua prisão numa norma de direito costumeiro, porque os costumes da região são no sentido de que aquilo é um crime. Isso não existe. O crime só existe quando você tiver uma lei prévia definindo o fato como tal e outra, que essa lei seja escrita. É nulo crime, é nula pena sem lei prévia. É nulo crime, é nula pena sem lei escrita. É nulo crime, é nula pena sem lei estrita. Terceira consequência da legalidade. A legalidade exige que a lei que defina crimes e estabeleça penas seja lei no sentido estrito da palavra. Como assim lei no sentido estrito da palavra? Um ato normativo emanado do poder legislativo competente. Então, para que você tenha uma norma definidora de crimes e que estabeleça penas, você tem que ter, portanto, uma lei no sentido estrito, uma norma legal no sentido estrito, um ato normativo emanado do poder legislativo competente. E qual é esse poder legislativo? Abra agora, dê pausa no vídeo, abra agora a sua Constituição, você que agora é fã do EVP na OAB, abra a sua Constituição, abra no artigo 22, você vai ver que pelo artigo 22 é competência privativa da União legislar sobre, inciso 1º, tem várias disciplinas, mas a mais bonita que se destaca é a penal. E você vai verificar lá que é competência privativa da União legislar em matéria de direito penal. Então é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo Federal que tem a atribuição, a legitimidade para criar uma norma de natureza penal. Seja estabelecendo qual conduta vai ser delituosa, mas também para cominar a sanção necessária à reprovação dessa conduta. Então, quando eu digo que é nulo crime, é nula pena sem lei estrita, eu estou falando que para definir crimes e estabelecer penas, eu tenho que ter um ato normativo emanado do Congresso Nacional, um ato normativo emanado do Poder Legislativo Federal, dizendo que aquela conduta é criminosa e estabelecendo a reprovação necessária à sua prática. Mas, cuidado! Sim, cuidado, porque existe um parágrafo único nesse artigo 22. Tome cuidado, porque se o examinador, esse danado desse examinador, colocar na questão, por exemplo, objetiva do seu exame de OAB, a seguinte assertiva, ele colocou assim, presta atenção, em nenhum caso o Poder Legislativo Estadual poderá legislar em matéria criminal, em matéria de direito penal. Tá certo ou tá errado? Errado. Errado por quê? Se eu acabei de dizer que o Poder Legislativo competente para definir crimes e penas seria o Poder Legislativo Federal. É claro que o Poder Legislativo Estadual, Ricardo, não poderia fazer isso, mas pode. Olha só o parágrafo único do artigo 22. O artigo 22 tem um parágrafo único, esse detalhe eu não posso deixar de considerar para vocês, de analisar com vocês, e esse parágrafo único ele estabelece o seguinte, ele diz que lei complementar pode delegar aos estados a competência para legislarem esses estados em matérias específicas dos assuntos tratados neste dispositivo. Claro,
Eu estou falando do que eu lembro do parágrafo único, talvez não seja o que exatamente ele diz, eu não estou lendo as letras da Constituição, mas o sentido é esse, você deve estar acompanhando aí. Então, o Poder Legislativo Estadual pode receber essa competência através de lei complementar emanada do Poder Legislativo Federal, desde que essa lei complementar estabeleça quais são os assuntos específicos que o Poder Legislativo Estadual poderia tratar em matéria criminal. Cuidado, meu amigo, cuidado com o parágrafo único do artigo 22. É algo excepcional, é verdade, mas é possível sim, de forma excepcional, que o Poder Legislativo Estadual termine criando regras de direito penal, desde que para isso tenha ocorrido a edição de uma lei complementar, autorizando, portanto, essa competência, autorizando essa legitimidade, estabelecendo essa legitimidade ao Poder Legislativo, né, estadual. Tranquilo? Muito cuidado. Ricardo, me dá um exemplo? Eu não posso, porque a gente não tem precedente em matéria criminal disso, tá certo? Nós não temos, desde a Constituição de 88, quando essa regra foi criada, nós não temos precedente de uma lei complementar, federal, claro, estabelecendo, não é, essa competência ao Poder Estadual, ao Poder Legislativo Estadual, de legislar em matéria específica de direito penal. Então vamos lá, vamos lembrar, é nulo crime, é nula pena sem lei? Claro, prévia. É nulo crime, é nula pena sem lei? Escrita. É nulo crime, é nula pena sem lei? Estrita. E por fim, é nulo crime, é nula pena sem que haja uma lei certa. É nulo crime, é nula pena sem lei certa. A lei tem que dizer exatamente aquilo que ela pretende reprovar. A lei penal brasileira tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela tem que ser cristalina, ela tem que ser transparente, gente. Então você não pode ter uma lei penal dizendo, por exemplo, assim, é crime o que ofender o bem comum. Ora, o que é o bem comum? O que é bem comum para mim talvez não seja para você. É crime o que ofender os bons costumes. Ora, o que são os bons costumes? Um conceito volátil, não é? Um conceito variável até do ponto de vista temporal, não somente subjetivo, mas também temporal, que talvez as pessoas, em geral, entendessem ontem o que ofende os bons costumes, talvez não seja o que a gente entende hoje. Então, a lei tem que ser precisa, clara, ela não pode dar margem a inúmeras interpretações do conteúdo da proibição. O cidadão tem que ter a segurança de saber previamente exatamente aquilo que pode ou não pode praticar. Então, é só sabendo de antemão o que você pode ou não pode fazer de forma bem clara. As regras do jogo devem ser claras. É mais ou menos isso que está dizendo essa consequência da legalidade. Então, se a gente está jogando, as regras devem ser claras, transparentes, cristalinas. Se você está me proibindo praticar uma conduta, você tem que dizer exatamente qual o conteúdo da proibição. A lei tem que ser certa, precisa, clara, transparente e cristalina. Tranquilo? É nulo crime, é nula pena sem lei? Prévia. É nulo crime, é nula pena sem lei? Escrita. É nulo crime, é nula pena sem lei? Estrita. É nulo crime, é nula pena sem lei certa. São as consequências da legalidade. É isso que o examinador da FGV cobra de você a respeito desse princípio tão importante, fundamental de fato, aliás, é princípio, né, do nosso sistema criminal. Tranquilo? Vamos voltar ao enunciado e responder a questão, porque agora está muito mais fácil, tá certo? Vamos lá, como diz meu amigo Rafael, né, Rafael Novaes de Tributário, aquele camarada extremamente empolgado, não é? Mas um professor excelente, né? É chocolate isso aqui. Vamos lá. Na sua tela, questão 1, vamos repeti-la. O presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei sem impugnações, com base nos dados fornecidos, assinale a opção correta. Aqui comigo, vejam só, medida provisória. Medida provisória pode definir crimes e penas? O que foi que a gente disse? É nulo crime, é nula pena sem lei estrita. A lei que define crimes e penas tem que ser lei estrita. Tem que ser um ato normativo emanado do poder legislativo competente. Medida provisória é ato normativo válido? É. É ato normativo legítimo? É. Mas não é emanada a medida provisória do poder legislativo. Você sabe que medida provisória é um ato excepcional, em caráter de urgência, né, emanado do Poder Executivo.
Então, quando houver relevância, quando houver urgência, o Poder Executivo pode editar eventualmente medidas provisórias, mas em matéria criminal ele não pode definir crimes e penas. Por que não pode? Justamente porque fere isso a máxima da legalidade, a sua consequência natural, que é a lei penal ser formulada por um ato do Poder Legislativo, tranquilo? Se você quiser abrir a sua Constituição, hoje, depois de uma emenda constitucional, se eu não me engano, de 2003, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, já estabelece uma vedação à medida provisória tratada em matéria criminal. Antigamente isso não existia, mas independentemente dessa vedação constante do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, né, independentemente disso, já não se podia a medida provisória tratada em matéria criminal, porque isso viola a máxima da legalidade. Então vamos lá na sua tela então. Letra A. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, quando convertida em lei. É claro que há essa ofensa, não é? Não há ofensa, letra B, ao princípio da reserva legal, na criação de tipos penais por meio de medida provisória, pois houve avaliação prévia do Congresso Nacional. Isso é irrelevante, ainda que o Congresso Nacional aprecie a posteriori, é irrelevante. A medida provisória continua não sendo um ato normativo emanado do Poder Legislativo competente. Letra C, há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Perfeitamente. Essa é a resposta que você vai assinalar, não apenas por conta do princípio da legalidade, está tratado no artigo 5º, inciso 39, tá certo? 39 da CF, mas também por conta do artigo 1º, né, do Código Penal Brasileiro. E se você quiser, não vou deixar você sem essa anotação também, anote o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, que estabelece essa vedação hoje expressa para que a medida provisória trate de matéria, discipline matéria criminal. Aliás, a inciso 1, acho que tem até uma linha, né? Isso é o mesmo, tem a linha B, tá? Na Constituição Federal de 88, tá certo? Vou ler a letra D só por realmente não deixá-la aqui sem a leitura, sem dar atenção devida. A letra D diz: a ofensa ao princípio da reserva legal, pois não cabe ao presidente da República a iniciativa de lei em matéria penal. Não tem nada a ver isso, né? O presidente da República até poderia fazer a proposta de uma modificação legislativa em matéria criminal. Geralmente ele faz isso através do Ministério da Justiça, inclusive, mas não se trata disso. Ele criou lei, inclusive, ele não teve a iniciativa de um projeto. Ele criou lei através de medida provisória, aliás, ele criou regra através de medida provisória, o que realmente não é possível. Tranquilo? Espero ter sido suficiente. Passei um pouquinho de tempo, é verdade, mas vamos agora à segunda questão. A segunda questão diz assim, olha só, na sua tela. Considere que determinado agente tenha em depósito durante o período de 1 ano 300 quilos de cocaína, né? Nossa, muita quantidade, né? Considere também que durante o referido período tenha entrado em vigor uma nova lei, elevando a pena relativa ao crime de tráfico de entorpecente. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do STF sobre o tema, assinale a alternativa à afirmativa correta. Eu vou usar ainda a tela, tá certo? Para fazer uma anotaçãozinha importante aqui. O que aconteceu? Esse indivíduo começou a praticar, faz de conta que isso aqui seja uma linha do tempo, tá bom? Primeiro que não é uma linha, né? Tá meio torta, mas eu não tenho uma coordenação motora muito boa. Ele começou a praticar esse crime de ter a droga, né? Ter a droga em depósito, sobre o império de uma lei A. Então, sobre o império da lei A, ele começou a praticar esse crime de depositar 300 quilos, de ter em depósito 300 quilos de cocaína. Aconteceu que durante o curso da prática da infração, tá certo? Eu vou explicar por que isso acontece. Na linha do tempo, o crime está sendo praticado. Entrou em vigor uma lei B, uma lei mais rigorosa. Então, a dúvida é, quando ele for julgado aqui nesse momento da linha do tempo, ele vai ser julgado com base na lei A ou vai ser julgado com base na lei mais severa, com base na lei B, tá certo? Trata-se de uma situação de aplicação da lei penal no tempo em relação aos chamados crimes permanentes. Gente, qual a regra básica da aplicação da lei penal no tempo? A lei penal não pode retroagir. Então existe essa característica básica da lei penal. A lei penal ela é irretroativa, vírgula diz a Constituição.
A Constituição diz assim, a lei penal não retroagirá, vírgula, salvo quando em benefício do réu. Se é verdade que a lei penal pior não pode retroagir, vejam que a Constituição Federal, como o Código Penal também o faz, autoriza, portanto, a Constituição a retroatividade benéfica. A lei penal melhor pode voltar ao tempo, ela pode ser aplicada a fatos cometidos antes do início de sua vigência, tá certo? Então vejam, se a lei penal pior ela é irretroativa, a lei penal melhor ela retroage sim. Acontece que isso é muito fácil você analisar nos chamados crimes instantâneos. O que são os crimes instantâneos? São aqueles que são praticados em determinado momento específico da linha do tempo. Então fica fácil você perceber a aplicação desses princípios quando você tem, então, um crime instantâneo, praticado em determinado instante exato na linha do tempo. Por exemplo, o homicídio é um crime instantâneo, ainda que tenha efeito permanente, mas o crime de homicídio, quando consumado, ele é um crime instantâneo. A vítima morre em determinado minuto, em determinado segundo, em determinada hora, né, de determinado dia, determinado mês, determinado ano. É um crime instantâneo, a consumação ocorre em determinado momento exato da linha do tempo. Agora, no crime permanente, não. O crime permanente, como acontece com ter a droga em depósito, é um crime em que a consumação se prolonga no tempo, ela se protrai no tempo. Então, se o crime se prolonga no tempo, se a infração se estende na linha do tempo, se a consumação ela vai se protraindo no tempo, né, a gente tem um crime permanente. E o que pode acontecer é que durante esse período de consumação longa da infração penal, já que o crime é permanente, pode entrar em vigor uma nova norma. E aí você deve estar em dúvida, olha, eu aplico nesse caso, vamos voltar para a tela, vamos voltar para o esquema. Eu aplico nesse caso a lei A, né, que seria mais benéfica ao agente, ou eu aplico neste caso a lei B, que seria maléfica, tá certo? Para isso, minha gente, você vai fazer uma leitura da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 711 do STF resolve essa problemática. E resolve essa problemática da seguinte maneira, tá certo? Se a lei B entrou em vigor quando ainda estava em curso a permanência do crime, né? Ou seja, se a lei B entrou em vigor quando um crime ainda estava sendo praticado, o crime permanente ainda estava sendo cometido, apesar de mais rigorosa, ela vai incidir sobre o caso. Então, aplica-se sim a lei mais gravosa, aplica-se sim, nesse caso, a lei B, porque ela entrou em vigor quando o crime ainda estava sendo cometido. O acusado não pode, aqui nesse caso, alegar retroatividade maléfica, que, aliás, é proibida absolutamente pela Constituição. Não há retroatividade. A lei está sendo aplicada porque ela entrou em vigor quando o crime ainda estava sendo cometido. Está entendendo? Então, a súmula 711 tem o seguinte teor, veja só, separei ela aqui para a gente. Diz assim, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Tá certo? Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, o que eu acabei de explicar. Súmula 711 cai demais, ela cai demais. Aliás, é uma matéria que você tem que ter muita preocupação, é com a matéria das súmulas do STJ e as súmulas do STF. A FGV, na primeira fase, tem muito cuidado em colocar questões, tá certo, relativas a súmulas novas. Geralmente ela escolhe, não estou dizendo que é sempre não, mas geralmente ela escolhe as súmulas mais novas. Então é bom você dar uma olhada nas súmulas do STJ e do STF, dando prioridade às mais recentes, tá certo? Então, se você for ler todas as súmulas, comece de trás para frente, porque dando prioridade realmente às últimas súmulas editadas pelas cortes superiores, porque a FGV tem muita preocupação com a matéria de súmula. Vai e vem na primeira fase, na segunda fase isso é obrigatório, né? A gente, quando prepara alunos para a segunda fase, a gente até no material faz súmulas comentadas do STJ, súmulas comentadas do STF, porque a matéria é muito importante para você, né, fundamentar suas questões e sua tese de defesa na peça prática. Mas na primeira fase também é importante você fazer uma leitura
ainda que não seja uma leitura com explicações sobre o conteúdo da súmula, mas ler a súmula e tentar entender a súmula. E se tiver dúvida, me procure, tá certo? ricardojbgm@hotmail.com, galvão.ricardo lá no Facebook, como eu já tinha anunciado logo de início. Vamos às alternativas dessa questão. Na sua tela, a questão novamente, olha só. Considere que determinado agente tem em depósito durante o período de 1 ano 300 kg de cocaína. Considere também que durante o referido período tem entrado em vigor uma nova lei elevando a pena relativa ao crime de tráfico de entorpecentes. Tudo esquematizado. A gente já esquematizou tudo. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do STF, sobre tema, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Então vamos ver qual é a alternativa certa. Letra A. Deve ser aplicada a lei mais benéfica ao agente, qual seja aquela que já estava em vigor quando o agente passou a ter a droga em depósito. Claro que não, você vai ignorar a lei mais grave, afinal de contas a lei mais grave entrou em vigor quando o crime ainda estava sendo praticado, já que o crime era permanente e sua consumação se prolonga na linha do tempo. B. Deve ser aplicada a lei mais severa, qual seja aquela que passou a vigorar durante o período em que o agente ainda estava com a droga em depósito. Perfeito, em consonância com a súmula 711 do STF. Eu acho que não vou nem perder tempo, na verdade, fazendo uma leitura mais aprofundada das outras duas, até porque eu tenho um tempo estourado aqui. As duas leis podem ser aplicadas, diz a letra C, impossível, e letra D, o magistrado poderá aplicar o critério do caso concreto, perguntando ao réu qual lei ele pretende que lhe seja aplicada por ser, no seu caso, mais benéfico. Uma piada isso, né? Você chamar o réu e perguntar a ele, imagina. O juiz chama o réu e diz, olha, eu vou lhe condenar, não chore não, se for chorar, tome lenço de papel, e eu quero saber qual é a lei que você quer. Você quer que eu lhe condene pela A ou quer que eu lhe condene pela B? Né? E é claro que ele vai escolher a mais benéfica. Não existe isso, essa possibilidade de escolha do réu para a lei pela qual ele vai ser condenado. Tá bom? Vamos fechar esse bloco por aqui. No próximo bloco a gente dá continuidade com a nossa terceira questão do material, nessa longa jornada de 5 horas que nós temos aí, né, de estudo da melhor disciplina de direito, sem dúvida nenhuma, que é o direito penal. Forte abraço, até já já.